Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer tudo que eu vi. Se tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Só vai lá? Para, Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Toda forma de poder é uma forma de morrer por nada. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. A história da formação grega, ela é uma mistura de tiranias, construções políticas e revoluções internas. Desse modo, 3 pensadores ou administradores irão preceder o grupo que nós estamos estudando hoje, que são os sofistas. Esses 3 personagens, em ordem cronológica, são Drácula, depois o sábio Solon e, por último, o tirano chamado Clístenes. Estamos falando de um contexto grego que vai do século VIII ao século IV a.C. O primeiro formulador de leis para os gregos, uma vez que todas essas leis eram leis transmitidas e aplicadas de modo oral, foi Drácula. Drácula, ele reformula essas leis orais por pressão, sobretudo dos artesãos atenienses, e dá aos gregos e atenienses leis que não eliminam situações de risco, como por exemplo a escravidão por dívidas. Quem depois vai fazer isso é o sábio grego chamado Solon. No entanto, Solon, ao eliminar a escravidão por dívidas na Grécia, ele cria sérios problemas com a aristocracia grega. Quem vai pôr fim a todas essas situações mais tarde é o general chamado Clístenes. Ele, considerado o pai da democracia grega, funda o Conselho dos 500, ou seja, aqueles principais representantes de ordem econômica das cidades, que poderiam então discutir na Ágora alguma situação que fosse depois considerada pela Assembleia Ateniense e, portanto, votada. No caso do julgamento de Sócrates, ele foi julgado diante desse Conselho de 500. Nós temos também os estrátegos, que era uma espécie de exército interno na Grécia ou em Atenas, que possibilitava, assim, a aplicação dessas leis. A democracia grega, ela estava baseada na possibilidade de cada cidadão que tinha renda e condições financeiras de decidir o futuro da cidade. Da execução. Não se intimidam e sabe disso. Os estudos feitos sobre o assunto, e já fizeram mais de 200, que o senhor leu, governador, chegam à mesma conclusão. Todos dizem a mesma coisa. Bom, então deveria ler a Bíblia. Deuteronômio 19:21. Olho por olho, dente por dente. É isso. O que Gandhi falou a esse respeito? A antiga lei do olho por olho nos cega a todos. Desculpe, mas com todo o respeito, é um pensamento liberal confuso, David. Acredita mesmo nisso, governador? É claro. É interessante. O senhor mesmo disse isso no discurso de sua primeira campanha. Ele pegou o senhor. Agora, como responde a isso? Sim, é verdade. Pegou sim. Bom, quem não é um liberal aos 30 não tem coração. Mas se ainda for um liberal aos 40, não Entendo. é inteligente. Winston Churchill. Touché. O que está dizendo basicamente, exemplificando o que o senhor pensa, vou citar mais uma frase. Uma sociedade saudável deve fazer de tudo para se purificar do mal. Sim, eu tenho que concordar. Eu disse isso também? Oh, não, senhor. Foi o Hitler. Oh.
Então, governador, não podemos todos admitir que o sistema de pena de morte neste país não está funcionando? Estamos condenando pessoas à morte com base em testemunhos falsos de especialistas, Olha, uma ciência infundada e em informantes da prisão. Alan, você sabia que o Texas tem um índice mais alto do mundo de encarceramento por habitante, incluindo a China, e que 43 pessoas, governador, que o senhor executou, foram eu quero ter a minha vez de falar, que no passado foram punidos ou excluídos. Existem 2 homens no corredor da morte, agora mesmo, no dia de hoje, cujos advogados acabaram dormindo durante um interrogatório. Eu e o não Tribunal sou Criminal de advogado. Apelação no Texas decidiu que não era base para um novo julgamento. Portanto, governador, é um sistema que está falido, insano e absurdo. E um sistema falido irá matar pessoas inocentes. Está bem, chega, ele vai responder. Muito bem, Sr. Gale, eu vou fazer o seu jogo. Cite uma pessoa inocente que o Texas condenou à morte durante o meu governo, das 100 e tantas execuções no meu governo. Foram 131, caso que tenha seja, perdido a Sr. Gale. conta. Deixe-o concluir. Isso, obrigado, que seja. Apenas cite um nome. Eu vou até anotar. Uma pessoa que você possa provar que era inocente. Vamos lá e teremos uma moratória. Sr. Gale? Então já encerramos, Alan? Para dizer a verdade, nosso tempo já acabou. Gostaria de agradecer aos convidados, o governador Harding e o professor David Gale do Death Watch. Obrigado pela audiência, espero vocês amanhã no mesmo horário. Os sofistas, eles diferem dos seus antecessores justamente por uma preocupação em relação ao homem. Só que essa preocupação também vai estar diferente da preocupação de Sócrates e Platão em relação ao mesmo indivíduo enquanto ser humano. Por quê? Para os sofistas, pensar o homem era pensar o homem na sociedade e pensá-lo de uma maneira que esse pudesse sobressair na sociedade. Aí entram os 3 princípios já ditos em relação às 3 gerações de sofistas: o marketing, a propaganda e a política, que são os critérios de atuação desses indivíduos. Assim, a preocupação dos sofistas não era o homem em si, mas o homem e sua projeção na sociedade. Os sofistas, eles têm uma visão de mundo que nós podemos dizer como fantástica. Principalmente os chamados sofistas maiores, eles faziam diversas viagens por toda a Grécia, Magna Grécia e também a Jônia, e nesses locais tomavam contato com várias formas de governo. Foi, a princípio, a partir dessa observação que os sofistas lançaram sobre as formas variadas de governo e de argumentação, que eles formularam o princípio do ensinamento como forma de convencimento de outras pessoas. Dessa maneira, nós não podemos relacionar os sofistas apenas com uma imagem negativa ou como se esses fossem também responsáveis pela morte de Sócrates. A característica dos sofistas é a argumentação, e na argumentação você não pode estar preocupado com realidades simplesmente morais, uma vez que o princípio da argumentação é algo imaterial que se trata de uma ideia. Poderíamos então, com muito cuidado, associar a sofística ou ciência da argumentação e da retórica como uma forma básica de idealismo ou de ideologia. Claro, feitas as ressalvas de que esta estaria afastada de valores e princípios morais. Por que você contou seus segredos para aquela repórter? Você é muito novo para entender. A mamãe dizia que você tinha assuntos mal resolvidos e que um dia ainda ia se dar mal por causa de uma vadia qualquer. É uma teoria. Por que está se escondendo de todo mundo? Tá todo mundo me odiando de forma generalizada nesse momento. Mas é o seu trabalho ser odiado de forma generalizada. É mais complicado que isso, Joey. Você só está tornando mais complicado para sentir pena de si mesmo.
É como você sempre diz, se quiser um trabalho fácil, trabalhe para a Cruz Vermelha. Você é um lobista, o seu trabalho está certo. E você é o melhor nisso. Você é o mestre da manipulação. Mestre da manipulação? A mamãe assina Newsweek. Quem se importa com o que os Brads da vida acham? Ele não é meu pai. Você é.